Imagine se pudesse reunir séries, filmes, games e animes em um único lugar, numa caixa surpresa entregue na sua casa. Você precisa conhecer a Nerd ao Cubo. A Nerd ao Cubo é um serviço de assinatura de caixa surpresa para quem gosta de filmes, séries, games, animes, quadrinhos. Todo mês eles enviam um cubo surpresa que contém até 5 produtos oficiais e exclusivos. A Nerd ao Cubo existe há 6 anos e possui milhares de assinantes no Brasil inteiro. Use o cupom Rei dos Cortes que te dá R$25 na primeira compra. Acesse o primeiro link na descrição. Estão distribuídos no sistema. Aí você usa ele para mudar, fecha a válvula, abre válvula, faz isso, faz aquilo, tal. E você tem uns computadores de suporte, onde você pode ler e-mail, você pode ver o que você vai fazer, inclusive a sua agenda do dia. Então, cada astronauta tem uma linha na agenda. Algumas coisas você faz sozinho, algumas coisas você faz em parceria com os outros. Tem que consertar os sistemas de produção de oxigênio. Não dá para fazer sozinho, de 2 astronautas. Então, é programado dessa forma e assim vai. Então, o dia todo é corrido. Você levanta, você dorme umas 6 horas por dia. Por dia é meio esquisito de falar no espaço. Porque ela tem 16 dias, né? Porque o que acontece... Por quê? Como não entendi, como é que é isso? Porque a estação espacial está orbitando a 27 mil km por hora, que é a velocidade que tem para manter em órbita. Então ela tem, você vê 16 nascer do Sol e pôr do Sol. São 16 vezes você vê o Sol nascer e o Sol se pôr. Então, para adequar isso para o corpo humano... Isso em 24 horas. Isso em 24 horas. Entendi, um tá. dia. Então aí, o dia, como que vocês dividem? O dia faz diferença. Como é que faz? Imagina assim, o nosso corpo foi desenvolvido aqui na Tu Terra... viu que ele é mó nerdola dessa parada, ele manja, né? O nosso corpo foi desenvolvido aqui. Então, de certa forma, todo o nosso organismo, ele aprendeu... Bom, demora 12 horas. Tem um pessoal meio que fala assim, não, nosso corpo foi habituado em Marte, mas isso aí deixa o papo depois. Tá bom, mesmo galera que fala que a Terra é plana, tá. E aí, então, 12 horas é o ciclo normal de Sol, né? Mais 12 horas de noite, em média. Dependendo se você estiver no planeta, mas nosso corpo acostuma com isso. Muitas coisas do nosso organismo, eles têm a ver com luz e escuro. A produção de melatonina, uma série de coisas que regulam o sono e outras coisas. Então, tem um ciclo circadiano, que chama, para fazer isso aí. Quando você chega lá, o que acontece? Você dá uma volta na Terra em 90 minutos. Então, se o Sol está ali, você passa 45 minutos do lado do Sol, 45 minutos do lado da noite. Então, o dia ficou curto, a noite ficou curta. Então, o corpo vai ficando cansado com essas alterações rápidas assim. Fora isso, tem outras adaptações que o corpo tem que fazer no espaço que não é normal para a gente aqui. Nosso corpo foi habituado com um G, uma aceleração de gravidade. Então, a gente tem todo um sistema de distribuição de líquidos no corpo, coração aqui no meio. Obviamente, para bombear para baixo, com um G, é muito mais fácil que bombear para cima, né, contra a gravidade. Então, o nosso corpo, não sou médico, explicação de engenheiro para coisa de médico, mas o nosso corpo ele tem certas resistências nas veias e artérias, de forma a facilitar a circulação do sangue para cima, inclusive o movimento das pernas, bombeamento, e atrapalhar um pouco a circulação para baixo, de forma que a gente fica com a pressão estável no corpo, a pressão na perna vai ser relativamente a mesma da pressão na cabeça, assim por diante. Quando você chega no espaço, o corpo não sabe que você está no espaço. E aí você tem uma redistribuição de líquidos no corpo. Geralmente, o que acontece? Fica com baixa pressão nas pernas e alta pressão na cabeça. Então, você tem dor de cabeça, coriza, aumenta a pressão dos olhos, você fica sentindo o coração bater no pescoço quase, fica aquela cara inchada, vermelha, quando você chega lá. Caramba. Dá muita dor de cabeça e aí o corpo começa a achar que tem alguma coisa errada. Aí começa a tentar controlar aquilo. A primeira coisa que ele vai fazer é reduzir o seu batimento cardíaco. O ritmo de batimento cardíaco, que é muito estranho. Por exemplo, eu não sou corredor, nunca fui corredor, mas só um corredor de maratona que vai ter um batimento em torno de 57, talvez assim. E, geralmente a gente vai ter um batimento de 65 a 75, algo desse jeito. E aí o seu batimento cardíaco lá cai para 57 e tal. E você começa a sentir... Isso o que é no segundo dia? No primeiro para o segundo dia. Tá. Aí você começa a sentir uma coisa que eu também nunca lembro o nome, a sistólise, alguma coisa assim, que é mais ou menos como se faltasse um batimento, sabe? Você está assim, dá uma sensação esquisita, assim. É tipo um sopro, assim. Aí é o corpo tentando ajustar com o batimento cardíaco. Não dá certo. Aí o que ele faz? A próxima coisa é te desidratar.
Aí você começa a ir 15 vezes fazer xixi por dia. E não adianta beber água, você vai botar tudo para fora naquilo lá. Uma pergunta idiota aqui. Esse momento que você tá lá, tu tá meio flutuante ou tu tá andando Não, flutuando, direto lá. Caralho, deve ser muito maluco isso daí, cara. Aí você tem que se adaptar também com o movimento, que é outra coisa. Eu já chego lá. O líquido, você começa a fazer xixi, você fica desidratado. Como é que tu mija? E aí tu mija e fica, o mijo vai pra onde tem que ir. Como é que Conta aí como que é o banheiro. Deixa eu ir por partes aqui, assim, né? Indo por partes, né? Primeiro, aí você vai... O corpo desidrata, você fica desidratado, mas você começa a se sentir bem. Aí você começa... Entendi, melhora de você fato. desincha e fica mais legal. Vamos para a parte Isso de banheiro. tudo você já sabia. Quando você chegou lá, você já sabia isso Você aí tem tudo. um monte de instruções, aulas, inclusive para proteger seu corpo. Tem uns equipamentos que você usa para, tipo pressionar, né? Tudo, né? Como é que chama? Garrote. Parece um tipo de um garrote que você usa nas pernas. Sistemas que pressionam as pernas. Sistema que você entra e aumenta a pressão do sistema para poder te ajudar. Então, tem várias possibilidades, mas é difícil para chegar no resultado positivo lá. E o corpo, nas primeiras semanas, é onde ele tem a maior variação, igual curva de incêndio. Você faz assim e depois vai assintoticamente para um valor. Então, no primeira semana é quando você tem um monte de alteração no seu corpo. Então, você tem que aguentar e você tem que continuar trabalhando, você não pode parar de trabalhar. Aí, vamos para o banheiro. Né? Como é que faz para o banheiro? Essa é a pergunta que todo mundo tem. Você lembra o seguinte, você flutua, certo? Tudo que você fizer, flutua. Né? Então, ele tem que manter isso em mente. O sistema tem que adaptar para que as coisas funcionem, tanto o sólido quanto o líquido. Vamos fazer uma explicação técnica do negócio. Isso aí. Cara, tu jogar um barro voador deve ser muito louco. E aí... Mas depois tem o pior do que eu falo pra vocês. Tem que manter o barro. Tem que manter o barro sólido. Mas ele vai contar como que é o mandar banheiro. Um barro meio líquido, fudeu. Tem umas adaptações. Líquido é horrível, se for para isso. Então, o que acontece? Você tem que garantir que tudo que você fizer vai dentro para o sistema e não volte, né? Então, o sistema é assim. Imagina que isso é o assento, tá? O vaso sanitário. Tá. O do ônibus espacial é mais engraçado para falar do que o da estação. A estação é um pouco mais simples, a do ônibus era mais complexo, assim. Então, tem lá o assento. Aí você vem, a primeira coisa que você tem que fazer é se prender no assento, para você não sair por lá. Tu meio que se amarra. Flutuando e fazendo coisas. Então, você se amarra assim. No pé do ônibus espacial, da estação não tem muito, só tem um lugar para você encaixar, mas o ônibus fica mais legal para explicar isso. Você bota lá o pé e tem velcro. Aí você prende seus pés com velcro embaixo lá. Aí você está com os pés presos, já é uma boa coisa. Aí você senta. Só que se não tiver mais nada, você vai ficar fazendo força para ficar sentado o tempo todo e não é bom, você pode errar o alvo. Aí você tem um sistema de coxa, assim que você puxa e traz para cá e ele prende sua coxa no vaso. Aí você fica grudadinho no vaso, pode relaxar. Aí é só relaxar. Aí entra o sistema. Quando o assento percebe que você está sentado nele, aí vem do ônibus espacial ele liga uma sucção. Da estação você liga a sucção. Lá você... É uma sucção meio tímida, porque não tem... não pode ser muita sucção, senão é muito esquisito. Mas é uma sucção. É estranho. O que eu posso falar é isso, não é comum. Você demora um tempo. Para se adaptar, né? Porque a cadeira vibra um pouco, né? Parece que você está sentado num jato, sei lá o quê, vibrando. E aquele negócio succionando, o que também é estranho, né? Aconselhável você conectar a mangueira de urina também, porque geralmente a pessoa faz o número 2 aí quer fazer o número 1 junto. Então você tem que ter um sistema conectado. E tem uma mangueira que tem um tubo, um funil na ponta. Aí você traz aquilo. Liga no antigamente piu-piu. eles tinham 2 adaptadores, adaptador para homem e para mulher. Para mulher não sei explicar como. Tá. Aí tem para homem que é um funil, você vai lá e se encaixa Já que nele. você tocou nesse assunto aí, tinha outras, tinham mulheres na... No meu voo não, mas, Não? tem cerca de 25% de astronautas mulheres. E tem a succionado também. Aí você bota o funil, senta ali e aí você pode relaxar. Dá para relaxar, Marcos? Não, no começo não. No começo você fica tudo tenso, é uma dificuldade, porque aí você faz um pouco, Puta, aí vou me precisa sujar, voltar mané, depois, puta não faz merda. completo, não é? Não é aquela sensação completa, assim. Mas e o da cápsula? E o da sóia? Mas peraí. Antes disso daí,
Vamos lá. Mas tem mais. Tu Tem uma... jogou o barrão na estação. Jogou-lhe o barrão. Isso. Esse barrão faz o quê? Ele vai pro espaço sideral, não, cara? não. Tu Aí fica da sim. janela Aí, desse não, cara aí aquele tem uma barro ali. parte, não, mas aí tem uma parte doideira, cara. Não, Isso aí é guardado, presta atenção. É. Volta pra terra. Volta pra terra. Calma, não volta pra terra, não. Vem numa nave, na Cygnus normalmente, né? É. E queima na atmosfera. Isso barro? quer dizer, É. isso quer dizer que 100% sustentável. o que você está respirando tem. É bosta. Sempre tem uma partícula ou outra que sobrevive. Mas, aí você senta lá, você faz, tudo bem, aquela coisa, né? Então ele é succionado. Tem uma coisa interessante que é o seguinte, né? A urina, ela vai para um canal diferente da parte sólida. E a urina, ela vai para um sistema para ser reciclada. Então, a água que você toma na estação pode ser água trazida para lá ou misturada com a urina tratada pelo sistema. O macete que a gente fala é o seguinte, beba muita água. Uma, porque você está meio desidratado. E segundo, porque bebendo muita água, você garante que pelo menos a maior parte daquela água é sua. Você recicla mais rápido no sistema, entendeu? Entendi. É bom. Aí tem outra parte que é complexo. Não tem na estação espacial isso, mas no ônibus espacial tinha. Quando você senta lá, não conta para ninguém, quem estiver assistindo aí, né? Esse é segredo. Mas quando você senta lá, tem uma televisãozinha na sua frente. Aí fala, por que tem essa televisão na frente no ônibus espacial, né? É o seguinte, o buraco do assento ali, o sólido, ele é bem estreito. E se cair fora, você tem que limpar antes do próximo chegar, por educação, né? Claro. É bom, né? Succionado, mas uma parte pode ficar ali, você vai ter que limpar aquilo. É xarope, né? Limpar essas coisas. Então, para te ajudar, eles resolveram isso na Estação Espacial de outro modo, que tem um saquinho que você coloca lá, quando você termina, você fecha o saquinho e só deixa ele entrar para dentro lá, normal. Agora, no caso do ônibus, você tem que acertar o alvo lá, né? E não é fácil acertar o alvo assim. Então, para isso, tem a televisão com uma câmera embaixo. Não acredito, cara. Não acredito, cara. OnlyFans espacial. Então, se você nunca se viu em certos ângulos, é uma boa oportunidade para ver se o sistema tá bom. Caramba! Que nojo, cara. E basicamente você tem que mirar, né? Aí você fica mexendo e olhando. Mais para a esquerda, mais para frente, mais para trás. Aí acerta. Então isso aí não pode contar para ninguém, mas isso é o... Caraca, cara, que absurdo, cara. Maneiro. Mas esse é o banheiro, né, da estação e do ônibus. Aí, comida. O pessoal às vezes pergunta, comida. A comida é boa? Não. Você testa a comida durante o treinamento, você testa vários tipos de comida e eles vão dando, você vai dando nota para a comida. E aí, antes de você ir para a estação, eles preparam o seu cardápio, que tem muito mais caloria do que a gente precisa, eles botam vitamina dentro, etc. E mandam antes. Então, quando você chega, já tem uma caixinha lá com o seu nome para a comida, etc. Daquelas comidas que você preferiu mais, né? Mas, na verdade, quando a gente chega lá, a gente troca um com o outro. Então, você está ali almoçando, por exemplo, literalmente a gente pega, você gosta de frango, coisa que gosta, então pega aí. Aí vai Tome um macarrão aí. Aí ele vai assim, todo flutuante, né? Caralho. E aí você pega aquilo. Nossa, eu não ia prestar pra esse bagulho, não. Eu ia ficar gastando, cara. Eu ia comer comida flutuante. Eu ia fazer várias paradas, eu não sirvo, não. Aí, assim, ó, tem comida que é enlatada e tem comida desidratada, que vai dentro de saquinho, né? Desidratado. Toda vez que vai uma missão, ela leva um carregamento de comida. Leva. Tá. E às vezes leva fruta fresca, leva um pouco de vegetal, que você sente falta dessas coisas, sabe? Assim, lá. Sorvete, às vezes é sorvete, né? Assim, e aí, a comida desidratada, ela vai num saquinho e na frente dela tem um tipo uma bico de pasta de dente e tem lá a marcação, você lê primeiro, escaneia o código de barras, aí a máquina já prepara ali quanto de água vai colocar, em que temperatura. E aí você encaixa aquilo, fecha, ele injeta uma agulha ali dentro, injeta a água, aí você espera um pouco. Aí você pode cortar aquilo e comer com uma colher, por exemplo. Ou você pode espremer, caso de sopa, por exemplo, você espreme e come pelo bico mesmo. E assim por diante. Essa comida não é um gosto... Aliás, gosto nenhum lá é bom. Você perde um pouco o paladar no espaço. Então, você testa no chão, tem um valor, tem um gosto bom, chega lá, tem um gosto É ruim. diferente. Aí você pode comer assim. Aí o pessoal pergunta, pô, e se sai um pedaço voando lá? Não tem problema, você voa atrás do pedaço e come. A gente brinca muito com comida,
Por exemplo. Porra, eu também ia brincar. Você ia brincar o tempo todo, né? Eu ia brincar o tempo inteiro, mano. Tortilha, torcendo tortilha, aquela é coisa legal lá, porque a gente tira muita foto de objeto voador não identificado da estação espacial. Você faz assim, você pega a tortilha daqui para lá e o outro fica com a câmera esperando. Aí você joga a tortilha. Aí ela vai, né? E a pessoa tira uma foto, daquelas fotos bem blurred, né? Assim, bem fora de foco, assim, né? Aí, puta, fica igualzinho, uma espaçonave, assim, aquela coisa flutuando. Tu tava lá em 2006.